broncoaspirar. Quando o broncoaspira, o que acontece com o paciente? Tosse. Tosse, o que mais? Engasgo. E aí? Engasga. O paciente Aí, engasga. Nessa idade você não caracteriza muito o engasgo, né? Por causa da idade. Mas vamos lá. Engasgo. O que mais acontece? Cianose. Pode causar pneumonia. Vai fazer cianose. Depois pneumonia. Certo? Então, pronto. Você já sabe o quadro clínico de uma atresia de esôfago. A atresia de esôfago, ela ocorre entre 1 para 4 mil até 10 mil nascidos vivos. Isso significa uma quantidade razoável, né? Aqui a gente tem mais ou menos uns 10 mil nascidos vivos, Petrolina e mais 10 mil Juazeiros, sem contar com as cidades vizinhas, né? Por isso que a gente tem vários casos por ano. O índice de prematuridade ocorre em 35%. Por que será que tem tanto prematuro? Deixa eu escolher uma pessoa. E aí, Pedro? Por que tem tanto prematuro? Rapaz, professor, sei não. Vamos lá. Daniel, por que tem tanto prematuro? Como assim, tanto prematuro? Porque o senhor pergunta por que a doença ocorre em tantos prematuros? Exatamente. É por causa do retardo de formação, não? Se é prematuro, não formou direito o trato gastrointestinal. Vamos pedir a ajuda aos universitários aí. Quem acha a causa da prematuridade? A principal causa da prematuridade. E aí? Principal causa. Infecção Ninguém urinária? acha? Não, nesse paciente. Infecção urinária, eu concordo com você, mas estou falando nesse paciente. E aí? Sem ideia? Tem origem embrionária diferentes? A porção mais proximal? Não. É porque é o seguinte. Quando o feto está dentro da barriga, o que é que ele faz? Ele deglute e respira o líquido amniótico e defeca e urina no líquido amniótico. Esse ciclo faz com que ocorra absorção e excreção e faz manter, entre outras coisas, não só isso, entre outras coisas, faz a manutenção do fluxo do líquido amniótico. Quando não ocorre a deglutição, por que não ocorre a deglutição? Porque tem atresia de esôfago. O que é que acontece com esse paciente? Ele vai a um polidrâmino. Não é a única causa de polidrâmino, mas é polidrâmino. Então, se ele tem um polidrâmino, aumenta a chance da ruptura das membranas. E, com isso, faz ocorrer o parto prematuro. Certo? Então, paciente nasceu com polidrâmino, uma das perguntas que você tem que fazer nesse paciente é se ele não tem uma malformação da via do sistema digestório. Dentre eles, a atresia de esôfago, né? Mas não ocorre em 100% dos pacientes, 35%. Discreto predomínio na população masculina, praticamente não tem diferença. E por que ocorre a atresia de esôfago? Na verdade, não se sabe exatamente a causa da atresia de esôfago. Tem algumas teorias, mas ainda existem muitas dúvidas. Mas, basicamente, o que acontece? O esôfago se forma entre a 22ª e 23º dia de gestação, onde tem um divertículo ventral. Esse divertículo ele vai se tornar num tubo endodérmico, que é o intestino primitivo. O intestino primitivo, gente, eu acho que vocês lembram ainda de embriologia, mas ele não contém só sistema digestório. O sistema digestivo é o termo embrionário para um órgão que vai dar origem a vários órgãos, inclusive vias respiratórias, urinárias e intestino. Esse intestino primitivo, ele vai sofrer um processo na parte anterior, na parte superior, né, dividindo em um broto respiratório, certo, por uma septação, e
o esôfago. Por isso que as fístulas do sistema da atresia de esôfago sempre ocorrem para o sistema digestório, certo? Sempre ocorre para o esôfago, nunca para outra parte, sempre para o esôfago. Ou não tem fístula, ou tem fístula para o esôfago, certo? E, basicamente, isso ocorre entre a 4ª e a 5ª semana de gestação, está feito o esôfago. Tem várias teorias. Uma das teorias é que o sistema digestório termina consumindo esse tecido numa quantidade muito grande, terminando faltando material para fazer o esôfago. Existem outras teorias, mas, basicamente, o que ocorre entre a 4ª e a 5ª semana de gestação. E aí ele pode dar, né, Gross, em 53, fez essa classificação, que é a classificação que a gente usa até hoje, né? Basicamente, ele vai ter, certo? De A, em alguns lugares vocês vão ver 1, 2, 3, 4, 5, mas a classificação é de A a F. E a forma mais comum é o tipo C. Isso daqui é importantíssimo para o tratamento. Não é só uma classificação aleatória, nem um número estatístico. Vocês vão ver ali, daqui a poucos minutos, como é importante saber quem é a maior incidência. E aí, a mais comum vai ser a tipo C, que é a atresia distal com fístula tracoesofágica proximal, certo? Você vê que ele entra bem próximo à carina. Eu não estou conseguindo botar a caneta para desenhar aqui, então vocês vão ter que imaginar. Aqui está o pulmão, o outro pulmão, e aqui em cima a boca, certo? Secundário, o segundo mais comum vai ser o sem fístula, que ocorre em 8%, que é o tipo A. Tem atresia proximal e atresia distal, certo? Nesse atresia distal, às vezes o coto é tão atrésico que praticamente não tem coto, ele fica ao nível do diafragma, certo? E o terceiro tipo mais comum é a fístula em H, que ele tem um esôfago completo, mas ele tem uma fístula entre o esôfago e a traqueia, certo? E qual é o problema da atresia? Oi, diga. Professor, nesse caso aí, então, o recém-nascido ele não vai ter regurgitação, né? Ele só vai... Pode ter, porque o que acontece quando ele se alimenta, parte do alimento parte para as vias aéreas e ele tem o processo de tosse e regurgitação algumas vezes. Muitas vezes, a maioria desses pacientes, eles, na verdade, eles cursam com cianose, broncoaspiração em cianose, pneumonia de repetição. Às vezes, a fístula é tão pequena que esses pacientes têm diagnóstico retardado, e são feitos diagnóstico só quando já estão grandes, certo? Paciente com 2, 3 anos, ou até mais. Mas, normalmente, esses pacientes são pacientes que você dá diagnóstico precoce pela regurgitação. E qual é o problema desse paciente? É que o diagnóstico dele é um pouquinho diferente. As outras formas de atresia de esôfago são bastante raras. E, por isso, a gente cita menos. Na verdade, a gente quase não cita. Mas elas têm como se diz? Ela tem a clínica muito parecida com esses casos mais frequentes, certo? Antes de partir para tratamento e diagnóstico, vamos falar um pouquinho sobre as malformações, certo? Se vocês aprenderem esse slide aqui, vocês vão responder a próxima pergunta que eu vou fazer. 50% a 70% dos pacientes com atresia de esôfago vão nascer com malformações, certo? Essas malformações, as mais comuns são essas daqui: a vertebral, a anomalia no retal, a cardíaca, a tracoesofágica, que já é atresia de esôfago, a renal, e o L de limpo, né, das extremidades. Isso vai fazer a síndrome de Bactrian. O Bactrian, essa síndrome, caracterizada pela presença de 2 ou mais malformações dessas, e elas são importantíssimas. Toda vez que você pegar um paciente com atresia de esôfago ou com anomalia anorretal, você tem que, antes, investigar em conjunto todas essas malformações.
porque elas são malformações que podem levar a um péssimo prognóstico desse paciente. Então, nasceu o paciente sem avaliar o Bactrian, anomalia retal, cardíaca, traqueosofágica, renal e as malformações de extremidades, né? 30% dessas malformações vão ser cardiovasculares e musculoesqueléticas. Essas malformações, gente, geralmente vocês ficam com a ideia de que formação tem que ser uma malformação grave, né? Faltar uma perna. Não, pode ser uma polidactiliazinha, uma anomalia, uma sindactilia, pode ser malformações, assim, sem nenhuma importância em termos de risco de vida, mas tem que ser contado como malformações. Pode ser uma malformação cardiovascular simples, sem nenhum comprometimento, mas você tem que investigar. As anomalias gastrointestinais, né, essas daqui podem ser gravíssimas, vou falar mais para frente por quê. As anomalias do trato genitário e as anomalias craniofaciais. As craniofaciais quase todas são os lábios leporinos, ou o termo mais correto, fissura fendopalatina ou fissura labial, dependendo do grau. E o quadro clínico, vocês já disseram. Basicamente, você vai ver esse menino, parece o tempo todo salivando na boca, como se fosse... Por quê? Porque fica a saliva na boca aerada, ele respirando essa saliva, ele não engole. Você vai ver o paciente tosse, dispneia e sufocação, né, associada a essa tosse. Esse paciente não pode ser alimentado. Ele tem que ser feito diagnóstico antes de se alimentar, que é uma coisa óbvia, mas hoje existe uma teoria aí entre os pediatras que passar a sonda nasogástrica é um procedimento muito invasivo. Eu não acho. Eu tenho certeza que não tem nenhum machucado você passar uma sonda. Ela é simples, é rápido, e você evita, naqueles pacientes, principalmente nossos pacientes do SUS, que não tem um pré-natal tão bom, ou tem um pré-natal ruim, você evita que esse paciente faça ingestão do leite. Esse leite vai para as vias aéreas, e aí vai provocar sufocação com o corpo estranho, porque o leite, ele entra, ele tem as partes sólidas, e ainda vai provocar pneumonia. Então, nasceu, professor, você tem que investigar logo. Oi. No caso, o senhor se refere a essa sonda nasogástrica somente para aqueles pacientes que não têm a atresia distal, né? É aquele que tem a fístula, seria isso? Não, todos os pacientes, com exceção da fístula em H e com a estenose é o diagnóstico é bem difícil, certo? Geralmente o estenose, eu nem vou conversar sobre a estenose, vou só falar agora. A estenose, você geralmente só dá diagnóstico quando ele muda a dieta. Quando ele passa do leite para uma dieta sólida, é que ele muda, certo? Alguns pacientes têm estenose importante e chamam o diagnóstico mais precoce, mas geralmente ele só nesse momento. E nesse daqui, os outros todos, o diagnóstico, todos eles, quando se tiver ingestão de líquido, eles vão fazer broncoaspiração, regurgitação e cianose. Certo? E a sonda, certo? Já adiantei, né? Acontece. Diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico deveria ser feito no pré-natal. Oi. Mas, assim, eu acho que o que ele não entendeu, eu também não entendi, é como é que essa sonda é passada se não tem continuidade do esôfago. É isso que eu estava pensando, exatamente isso. Vou falar daqui a 2 minutos. Né? Então, vamos lá. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico tem que ser feito no período pré-natal, certo? O que é que você faz? Você pega esse paciente, faz o ultrassom, principalmente no período do ultrassom morfológico, você vai procurar alguns dados. Presença de polidrâmio, certo? Que ele vai estar presente em 80% dos pacientes sem fístula. Por que sem fístula? Porque como ele não tem ligação com as vias aéreas, então a absorção do líquido amniótico é absolutamente zero, certo? 30% nos pacientes com fístula, certo? Você vê que mesmo com fístula eles podem ter a presença de polidrâmio. Quando faz ultrassom, a visualização dos cotos, esquece esse cotos aqui, do coto esofágico superior, ele vai estar dilatado. O coto esofágico inferior, o ultrassom não vai ver.
mas o culto esofágico superior vai estar dilatado. Por quê? Porque durante toda a gestação ele deglutiu o líquido amniótico e foi dilatando o culto esofágico. Isso é um dos sinais. E a câmara gástrica vai estar muito diminuída, principalmente, acrescento a palavra aqui, principalmente nos pacientes sem fístulas. Os pacientes com fístula também têm estômago diminuído, mas nos sem fístulas é mais ainda. Por quê? Porque nunca ingeriu líquido, então o estômago não distendeu, não cresceu normalmente. Mas esse exame, você vê que não é um exame 100%. É fácil, se o ultrassom não vê, se o ultrassonografista não for tão treinado e se o aparelho não for bom. Ele pode passar e não perceber essa alteração. Se ele não deu diagnóstico, ou mesmo que ele tenha dado diagnóstico, você, ao nascimento, você tem que confirmar para esse diagnóstico. E como é a forma mais fácil de confirmar? Se eu perguntar a vocês, vocês vão pedir ressonância, tomografia, cintilografia, essa é a tendência de vocês. Mas existe um método muito mais simples. É simples. Eu pego uma sonda nasogástrica, passo, eu prefiro passar pelo nariz. Por que não se passa sonda nasogástrica no nariz de criança? E aí? Pergunta para vocês. Deixa eu escolher alguém aqui para responder para mim aqui. Fernando Francisco, por que não passa sonda nasogástrica em recém-nascido? Olha, sonda nasal em recém-nascido. Professor, eu não sei dizer. Ah, rapaz, vou falar com o Yuri, que me ensinou a vocês. Matheus. E aí, Matheus? Qual Matheus, professor? Sobrinho. Eu. Esse mesmo. Yeah. Professor, eu não sei, mas eu acho que pode ser porque pode machucar, né? Não, é porque, assim, recém-nascido não sabe respirar pela boca. Recém-nascido respira só pelo nariz. Então, quando você passa a sonda pelo nariz, você diminui a entrada de ar, isso aumenta um pouquinho a dispneia do paciente. Isso piora a respiração do paciente. Mas, nesse caso, eu prefiro passar pelo nariz, porque ele guia melhor, eu tenho certeza se a sonda está progredindo direto. Quando eu passo essa sonda, o que é que vai acontecer? Ela vai descer do nariz, passa lá por trás, chega no culto esofágico e topa. Quando ela topa no culto esofágico, ela não chega ao estômago, então ela fica nasoesofágica e não nasogástrica. Se ela desceu até cerca de 10 centímetros, significa que ela não chegou no estômago. E como é que vocês testam para saber se ela chegou no estômago ou não? Aspira o conteúdo. E o que é que vai vir? Se ela não chegou no estômago, não vai vir nada, eu acho. Erro. Vai vir o líquido que está coletado no culto esofágico. E às vezes, se o menino... Estou trocando as palavras. Se o menino tiver icterícia, ele ainda pode vir um pouquinho amarelinho. Certo? O que mais que você faz? Eu pensei em um raio-x, professor. Calma, você vai fazer o raio-x, mas antes do raio-x, o que mais que você faz? Tem mais uma manobra. Insuflar. E aí, o que é que você vai fazer na hora que você estiver insuflando? Exatamente, você vai ver se escuta no tórax ou pescoço, ou se escuta no estômago. Não chegou até lá, então desceu cerca de 10 centímetros só, não chegou no estômago, é a atresia do esôfago. Para evitar um erro muito grande, que essa sonda, ela pode descer no culto esofágico, ela pode descer aqui no culto esofágico e enrolar aqui, enrolar, e você achar que chegou no estômago. Para evitar isso, você tem que usar uma sonda um pouco mais grossa. Certo? A sonda mais fina que existe é a 4F. 4FR, 4 French. Certo? E a mais grossa é 24. Então, assim, você usa uma sonda 6 ou 8, pelo menos.
porque é uma sonda mais dura, você sente que ela topa, se você forçar, você vai sentir que ela dobrou. Não pode fazer isso com a sonda muito fina. Fiz isso, aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer um raio-x, concordo. Por quê? Se eu fizer um raio-x e o paciente tiver com atresia de esôfago sem fístula, o que é que vai acontecer com ele? O que é que eu vou ver nesse raio-x? Pode filar do slide. O que é que eu vou ver nesse paciente? Coto esofágico dilatado, gás no estômago, aí no caso com fístula, ausência de gás no estômago, sem fístula. Exato, porque aqui a gente já vai começar a avaliar o quê? Malformação. Qual malformação? Qual? De coluna. Qual é o nome da síndrome? Musculoesquelética. Qual é o nome da síndrome? Síndrome de Ver, alguma coisa, esqueci. Eita, se fosse valendo ponto, hein? Tinha perdido um ponto agora. Bactrel, tá aqui, síndrome de Bactrel. Eu já vou vendo aqui, quando eu fizer o raio-x, o que é que eu vou ver dessa Bactrel aqui? Me diz aí que eu vou ver do raio-x. Você vai ver anormalidades vertebrais, agora não sei dizer quais anormalidades. Você vai olhar se a vértebra é normal ou não, se ela tem espinha bífida, se tem uma coluna, deformidade de coluna, se tem uma escoliose muito grande, se tem ausência de sacro, qualquer que seja uma malformação. O que mais? Cardíaca também, dependendo do tipo de malformação que... O raio-x na cardíaca, ela né, principalmente nessa faixa etária, ela é de pouca eficiência. A não ser que seja uma destrocardia, ou então uma hipertrofia cardíaca muito grande, mas não é comum você observar. Mas você vai ver o coração. Você vai cooperar com o próximo exame que vocês vão pedir. O que mais? Professor, eu penso aqui também em tracoesofágica, mas eu não sei, porque o esôfago está tão escondidinho ali no mediastino. Não, vocês vão me dizer agora se viu o esôfago, daqui a pouco. E o que mais? De raio-x, de tórax, eu penso nisso, né? De raio-x. Eu vou fazer raio-x do menino. O que mais que eu vou ver? Anomalias intestinais, tipo no retal, seria visível. Rapaz, aqui, ó. De extremidades. Ok. Extremidades. Aí você vai ver as extremidades. Porque o menino é pequenininho, o raio-x você vê logo grande. Então, vamos lá, deixa eu escolher o nome aqui. Raíssa. Vamos lá, Raíssa. Esse raio-x aqui, me descreva aqui. Do jeito que você aprendeu na aula de radiologia. Vamos lá. Professor, porque tá passando o carro da pamonha aqui na minha rua. Passando o carro do quê? Da pamonha. Bora, mulher, descreve aí o raio-x aí, bora. Como é que é esse raio-x aí? Vá, Fernando. Ajuda aí, Raíssa aí, que eu não entendi o que é que tem a ver com a mãe com o raio-x, não, mas vai lá, Fernando. Fernando Francisco. Fernando tá aí? Professor. Oi, diga, Carol. Aí, eu não sei, eu não consigo observar, eu tô pelo celular, eu não consigo ver se é uma questão da qualidade mesmo da imagem, mas a área cardíaca tá aumentada? Calma, vamos com calma. Vamos lá, de fora para dentro. De fora para dentro. Você está vendo alguma malformação, aí você vai logo me dizer o quê? Não é possível avaliar membros porque ela foi cortada, o raio-x, né? Senão não cabia aí.
Uhum. Depois, partes moles, você está vendo alguma coisa de alterado? Não. Ok. Vamos lá. Está vendo Coluna o esôfago? vertebral. Coluna vertebral, você está vendo alguma coisa É alterada? seria não sei até que ponto a gente considera escoliose, mas tá É uma torta. escoliose discreta. É uma escoliose discreta sem nenhuma importância clínica. Mas tem uma escoliose, sim. Uhum. Aí, certo, você não vê nenhuma espinha bífida. A parte inferior não é possível avaliar, porque o ar está atrapalhando. E o que mais? Vamos lá, mediastino. Então, professor. Ó, você está no raio, no celular, então eu vou perdoar você uma coisa. Ele está alinhado, realmente. Tá, aparentemente. Tá, então, isso daqui é o timo, que ele deveria estar aqui. Se ele está aqui, é porque provavelmente está ocorrendo o quê? Destrocardia. As estruturas. Não, o coração está aqui, normal. O coração está aqui, normal. O coração está normal. As O estruturas timo elas que estão saiu. sendo. E o coração está muito para cá. O que é que pode estar ocorrendo aqui? As estruturas elas estão sendo empurradas. Estão empurradas? Tem certeza que estão empurradas? Sendo puxado pela bronquiectasia. Estão sendo puxadas. Bronquiectasia, não. Quase. O que é que ocorreu nesse paciente? Atelectasia? Uma atelectasia. Então, esse paciente provavelmente broncoaspirou e fez uma atelectasia. E aí ocorreu um desvio do mediastino, discreto, pequeno, só em polo superior, que provavelmente vai ter nenhuma importância. Quando esse paciente for entubado e ventilado, ele vai superar essa atelectasia. O que mais? Coto esofágico, tá vendo? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Parece ar dentro de alguma cavidade, não? Isso daqui parece ar. Isso daqui. Seria o esôfago, a parte... Isso daqui é a sonda. Isso daqui é o esôfago dilatado, com a sonda nasogástrica dentro. E aqui você não vê nada, né? Você não vê mais gás do esôfago. No caso, professor, essa sonda aí tá insuflada? Não. Olha, o que eu faço de rotina, eu não uso contraste de rotina. Por que não uso contraste de rotina? Vou falar isso no próximo slide, mas já vou adiantar. Porque quando você bota contraste, o risco de broncoaspiração de contraste é muito alto. Então, eu evito usar contraste. Para não usar contraste, eu prefiro fazer um contraste que não tem problema, que é ar. Eu pego essa sonda, injeto, quando ela está dentro do local, topou, eu geralmente uso sonda grossa, não uso nem 6, eu geralmente uso sonda 10. Se não der para passar uma 10, eu passo uma 8, porque é mais fácil visualizar. E também é mais fácil de sentir que chegou lá embaixo. Só que você tem que lembrar que uma sonda 10, ela é mais grossa, você não pode botar força, né? Aí eu pego uma seringa de 10, 20 ml e injeto ar na hora que ele bate o raio-x. Aí fica mais visível ainda, mais fácil de visualizar ainda o coto dilatado. É um coto extremamente largo. Para um recém-nascido. Extremamente largo, da mesma largura da coluna. Entendeu? E com isso eu dei o diagnóstico. O que mais que tem nesse raio-x? Professor, a bolha gástrica dava para perceber se tivesse com a câmara gástrica diminuída? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Intestino. São os cólons. Com o quê? Não dá para dizer que é cólon nem delgado. Intestino. Com ar. Com o quê? Com ar. Diagnóstico?
Qual o diagnóstico? Não acredito não, vocês vão se enrolar no diagnóstico. Fizeram a parte mais difícil, vão se enrolar no diagnóstico. Qual o diagnóstico? Obstrução, não. Obstrução? Não. Qual o diagnóstico? Rapaz, você tá na aula... Não, você tá na aula de quê? Por enquanto. Daqui a pouco muda. Ó, vamos lá. Vamos lá, vocês vão dar esse diagnóstico, eu não vou dar, não. O coto superior, você vê com o quê? Fístula. Com fístula. Fístula o quê? Traca esofágica. Traca esofágica, acabou, feito diagnóstico. Conduta agora, cirurgia, chama o cirurgião. Ou fácil. Vamos lá, quem dá esse raio-x aí? Esse de cá. Opa, esse de cá, quem dê? Professor, esse vamos lá, daí... de calma, vamos lá, de fora para dentro. Vamos embora? Ele, assim, as partes moles parecem estar normais. A coluna... Aqui é visível. Veja, se aí você tem que botar um adendo. Há partes moles que foram visualizadas, parecem estar normais. Porém, não foi possível visualizar todas as partes moles nem partes ósseas de extremidade. Certo? Você tem que botar esse adendo, porque realmente o raio-x está cortado para poder caber no slide. Ok. Mediastino e, enfim, região cervical também parecem estar normais. Agora sim, tem essa sonda aí dando uma curva, né? Então a gente tem uma atrofia de esôfago. Professor, essa clavícula dele tá meio zoada. Eu não sei se foi na hora do parto que teve que... Não, é a posição, porque ela está com o braço elevado, ela ficou alinhada de frente para o raio-x. Aí dá essa impressão. Certo? Por isso que é tão importante saber se o paciente foi adequadamente posicionado. Tem uma aula que eu dou, quando o pessoal passa comigo na optativa, que eu dou uma aula de raio-x, quando o pessoal pede. Aí eu mostro um monte de raio-x que dá a impressão de ter alguma coisa sem ter, por causa da erro de posição e disposição. Mas essa clavícula está normal. O que você vai ver aqui é o coto alterado, os pulmões, como é que estão? Normais? Normais, não, estão adequadamente expandidos, ausência com aeração adequada, sem áreas de hipotransparência nem hipertransparência. Né? Tem que dizer completo. Aí o que mais? Você vê aí. Professor, não sei. Continue vendo o raio-x. O que é que tem mais? Falta só mais uma coisa. Macrocefalia? Difícil dizer se ele tem uma macro, mas acho que ele tem. Mas isso daí eu nem... Bote macrocefalia, mas tem mais uma coisa, então. Falta mais uma coisa. A macrocefalia pelo raio-x é difícil, né? Você tem que medir para poder dizer. A ausência da bolha gástrica. Ausência da bolha gástrica. Diagnóstico? Esse aí, no caso, é uma atresia de esôfago sem fístula tracoesofágica. Parabéns, acertou o diagnóstico. Né? Então, basicamente é isso. Agora, nem todo quadro de atresia de esôfago é fácil de dar o raio-x, diagnóstico. Às vezes a imagem não está boa, às vezes tem alguma coisa no raio-x, ou às vezes ele faz parte do grupo B, E, D, E, A, B, e aí começa a ser mais difícil, às vezes, o diagnóstico. Nesses casos, você pode optar pelo raio-x contrastado. Mas lembrar que o raio-x contrastado tem um risco de broncoaspiração, né? Como é que você faz? Você pega a sonda e bota menos de meio ml na sonda e você bota no esôfago.
né? Eu não faço nem isso. Eu pego a sonda suja de contraste e passo. Só a sujeira da sonda já é o suficiente para corar o esôfago do recém-nascido. Além disso, quais são os outros exames que eu vou fazer? Vou seguir que síndrome? Vacterol. Vacterol. Então, eu vou fazer o ver, né? Das aberturas eu já fiz. De anomalia retal. O que eu faço? Eu levanto o bumbum do menino e vejo se tem ânus, né? E passo a sonda. Os pediatras vão dizer que não precisa passar, mas precisa sim, certo? Nunca vi ninguém ter problema porque você passou uma sonda quando era recém-nascido. Passa a sondinha, vê se ele tem ânus de verdade, certo? Vou mostrar mais para frente por quê. E, em sequência, eu vou pedir o quê? A cardíaca. O cardíaco eu vou fazer como? Vou fazer um eco. A ausculta cardíaca no recém-nascido, ele pode ser normal, mesmo o paciente tendo cardíaco. Por quê? Porque a criança tem uma pressão, pode ter uma inversão do fluxo direita-esquerda e não fazer sopro. Então, é mais seguro você ter um eco para confirmar seguro. Mesmo quando você tem um eco cardiofetal, certo? Porque o certo é você fazer um eco cardiofetal. Esse eco você faz no período durante a gestação, né? Mas mesmo com eco fetal, é interessante que você faça um eco depois para confirmar que realmente não tem malformação. E um ultrassom para ver as vias urinárias, para ver se tem uma hidronefrose, se tem os 2 rins, se não tem ferradura, essas coisas todas. Com isso, eu já estou habilitado para operar. Aí você vai me perguntar, e vale a pena operar trígio do esôfago? Vale. Você vê aqui nesse trabalho aqui, feito por Spitz, é um trabalho que não é novo, né? 2009, ele fez 2 comparativos, em 94 e 2006, mostrando como a melhoria da UTI melhorou o resultado da trígio do esôfago. Você vê que nos pacientes acima de 1,5 kg, sem malformação cardíaca, o índice de sobrevida é de 98%, alguns trabalhos mostram até 100%, né? E pacientes menos de 1,5 kg, mas ou com cardiopatia, esse índice cai para 82%. Nas melhores UTIs, nas UTIs mais simples, menos equipadas, vai em torno de 60%. E, infelizmente, os que têm menos de 1.500 com cardiopatia, tem que corrigir o português aqui, com cardiopatia, 22% deles vão a óbito nas UTIs mais simples e 50% nas melhores UTIs. Mas, mesmo assim, você vê que a sobrevida é muito boa. Então, vale a pena investir na trígio do esôfago. E como é que você faz? Primeira coisa, o primeiro problema que vocês me disseram é que o paciente vai broncoaspirar a saliva e se engasgar, né? Eu espero que esse paciente tenha sido. Nasceu. Aí, o que é que eu acho que tem que ser feito, que alguns pediatras vão dizer que não, mas para mim eu acho que tem que ser rotina. Nasceu, o pediatra vai aspirar as vias aéreas, para ele respirar melhor, aí ele pega aquela sondinha e empurra até o estômago. Chegou no estômago, tira a sonda, beleza, manda para a mãe para mamar. Não chegou no estômago, não manda para a mãe, então já é uma causa menos de broncoaspiração, e você vai confirmar se realmente ele tem a trígio do esôfago ou não, certo? Se esse paciente já tem um diagnóstico pré-natal sugestivo, então aí é que não se discute mesmo, você já passa a sonda e vê se ele realmente chega no estômago ou não. Feito isso, você já aproveita essa sondinha, certo? E deixa essa sonda no coto esofágico e deixa em aspiração contínua, certo? Existe a sonda de Replog, que é uma sondinha especial para isso, mas até uma sonda normal serve. Com isso, você deixa uma sondinha com aspiração, ele fica o tempo todo aspirando a saliva, se ele não aspira, o menino não regurgita, não broncoaspira, não tem problema respiratório. Deixa ele com manutenção da temperatura adequada, incubadora para não esfriar, certo? E em decúbito elevado. Se é um paciente que tem atresia de esôfago sem fístula, aliás, com fístula distal, esse você tem que deixar sentado para evitar a regurgitação. Por quê? O que acontece? Quando esse paciente inspira, o ar entra aqui, enche o pulmão. Quando ele expira, parte vai por aqui, parte vai para o estômago. Dilata o estômago, quando ele expira, ele aspira o conteúdo gástrico. E aí vai dar uma pneumonia. Então, você já deixa ele sentadinho, que com isso você diminui a broncoaspiração
do estômago. Se não estiver acompanhando, vocês falam, viu, gente? Então, decúbito elevado, sonda nasogástrica, manutenção de temperatura. Se esse paciente precisar de oxigênio, você evita ventilação mecânica. Ou você entuba logo esse paciente, ou você faz só um halo à distância, mas você não deve fazer CPAP. Vocês sabem o que é CPAP? Sim. Pronto. Você vai fazer, o CPAP é mais ou menos como a VNI que está hoje do Covid, né? Só que você bota só o catéter no nariz, aumenta a pressão, aumentando a PEP. Você não faz. Por quê? Porque muito ar vai descer para o estômago e você vai complicar esse paciente. Ou você entuba, ou você faz só oxigênio livre, ou você não faz nada, né? Se o paciente tiver sido atendido adequadamente, ele não vai precisar respirar oxigênio. E aí, decúbito elevado, não tem fístula. Agora, se ele estiver sem fístula, ele não tem como ter broncoaspiração. Aí, o que é que eu faço? Eu faço o oposto. Eu boto ele em posição de Trendelenburg. Por quê? Porque na posição de Trendelenburg, a saliva vai escorrer e ele não vai broncoaspirar, certo? Hidratação venosa, antibiótico terapia naqueles pacientes que, né, para evitar pneumonia, vitamina K, porque todo recém-nascido tem que tomar vitamina D. Na cirurgia, é feita uma incisão posterior. Por que é feita uma incisão posterior? Uma pequena incisão posterior, ela pode ser feita aberta ou por vídeo. Na incisão posterior, você já cai onde passa o esôfago. O esôfago é em região posterior. Acha o corpo inferior, secciona e faz a anastomose, certo? Infelizmente, nem todo paciente é assim, né? Alguns casos são mais graves e os outros não são próximos. Nesses pacientes que os outros não são próximos, você tem que, você pode usar algumas cirurgias para alongar, ou em casos muito extremos, você pode fazer esofagostomia e uma gastrostomia para alimentar. Nos pacientes sem fístula, esses cotos sempre são muito distantes. E aí você pode fazer duas opções. Alguns serviços optam por fazer logo a esofagostomia, que ele não se engasga com a saliva, e a gastrostomia para alimentar, mas eu prefiro fazer o seguinte: eu acompanho esse paciente por 6 a 8 semanas. Por quê? Porque esse paciente pode ainda ter o crescimento do esôfago e evitar que seja necessário você fazer a cervicotomia. Porque quando você faz a cervicotomia, esse coto esofágico fica perdido, ele não consegue mais ser reaproveitado. Ele consegue ser aproveitado, mas não como esôfago. Você vai ter que ter substituição esofágica. Feito isso, certo? A gente acompanha esse paciente, certo? Tem que ser feito, paciente sem fístula, gastrostomia, acompanhamento por 4 a 8 semanas, e aí você, se não resolver, cervicotomia e gastrostomia. Se resolver, você faz a cirurgia direto, certo? Caso você não consiga fazer esofagostomia, aí você deixa para operar com 1 a 2 anos de idade para fazer substituição esofágica, que pode ser feito com cólon ou intestino delgado, certo? Ou com o próprio estômago. Esse slide está no lugar errado. Depois que eu faço isso, eu tenho que acompanhar esse paciente, porque ele pode evoluir com uma estenose esofágica. Está aqui uma estenosezinha. Então, esse paciente, geralmente, nos primeiros 3 meses, eu faço um contrastado, um raio-x contrastado, está aqui, o contraste entrando, desceu pelo esôfago, coto esofágico dilatado, estenose, coto esofágico normal, desceu para o estômago. Então, eu vou acompanhando. Se ele fizer uma estenose, eu tenho que fazer uma dilatação desse esôfago, porque senão ele pode estenosar tanto que ele perde o esôfago. Eu faço a dilatação com balão, por endoscopia, e normalmente esse paciente com 1 ou 2, no máximo 3 dilatações, resolve. Ok? Complicação mais comum é a fístula da anastomose. Em casos que a fístula seja muito grande, a gente, infelizmente, tem que abandonar a cirurgia e fazer, pega esse coto e bota para fora no pescoço, faz uma esofagostomia, fecha o coto inferior e deixa uma gastrostomia, e para depois substituir.
Se for uma fístula muito pequena, a gente pode tentar tratamento conservador e acompanhar esse paciente. A estenose esofágica, já mostrei para vocês. A recorrência da fístula traqueosofágica, essa é gravíssima, eu nunca vi nenhuma, graças a Deus, que ele pode soltar o ponto da região da traqueia, e aí, literalmente, o paciente não consegue respirar, porque o ar vaza toda pela fístula, certo? E o refluxo gastroesofágico, porque para fazer essa anastomose, a gente traciona o estômago, e com isso ele perde ângulo de riso, ele perde a anatomia natural, e aí eles têm refluxo. 50% tem a doença do refluxo, certo? Doença do refluxo vira doença. Dúvida? Alguma dúvida, gente? Ou posso passar para o próximo? Pode passar, professor. Então, vamos embora. O megacólon congênito. O megacólon congênito é a segunda cirurgia também mais clássica da atividade de cirurgia pediátrica que eu vou falar hoje. Basicamente, ela também é uma obstrução, só que agora, no caso, uma obstrução colônica, que pode ser total ou parcial, pela ausência das células ganglionares do sistema mioentérico. Né? No caso, ele tem a ausência dos neurônios intramurais, não é a ausência dos neurônios, é a ausência dos neurônios intramurais do plexo nervoso parasimpático, de Meissner e Auerbach. Na verdade, não são só Meissner e Auerbach, são mais plexos, só que esses daqui são os primeiros, ficaram mais famosos. E, basicamente, onde é que está a doença aqui? Onde é que vocês acham que está a doença? Na parte dilatada. E aí, quem concorda com ele aí? Vamos ver se você tem muitos amigos. Ou se não tem. Quem concorda com ele aí? Acho que lhe abandonaram, viu? Na verdade, eu acho que não. Acho que é na outra parte, o que atrasa o trânsito intestinal, seria isso. E aí, esse atraso causaria o megacólon congênito. Isso é bom na sala de aula, mas pela online fica ruim de fazer. Mas eu vou fazer de uma maneira mais assim. Basicamente, o que acontece? Quando você perde o plexo mioentérico, o intestino, ele contrai. Quando tem um sistema simpático-parasimpático, ele contrai de lado, contrai de lado. E com isso, ele tem o peristaltismo e empurra as fezes. Nesse paciente, como ele não tem o plexo mioentérico, ele não tem uma fase de relaxamento, ele só contrai. Contrai, contrai, contrai. E aí acontece isso daqui, ó. Fica contraído. E não permite que as fezes passem. Certo? Ele ocorre também de 1 para 5 mil nascimentos vivos, né? É mais frequente no sexo masculino, né? O homem geralmente tem mais frágil do ponto de vista genético. Trissomia do 21 é bastante frequente, ocorre de 5 até 15% dos pacientes com megacólon congênito. E nos casos dos segmentos longos, que eu vou mostrar mais para vocês, que tem segmentos longos e curtos, ele ocorre que você tem uma forte associação genética entre 15% até 50% dos pacientes. O mecanismo é desconhecido, certo? E é observado nos segmentos longos, o gene dominante no braço longo foi mostrado, então, assim, provou que tem realmente um lado genético nesses pacientes, né? E, basicamente, ele tem 2 mecanismos. Um pela parada da migração crânio-caudal dos neuroblastos, do tubo digestivo, né? Um japonês aí, em 1967, ele fez o seguinte: cada vez que os fetos ocorria aborto, ele estudava o plexo mioentérico dos fetos. E aí ele viu que esse sistema, o plexo mioentérico, ele ia migrando e ia desenvolvendo do sistema crânio-caudal até a região caudal. E com isso, ele chegava até o ânus em torno, a partir da 4ª semana até 12ª semana, 11ª semana de gestação, né?
Aí, o que acontece? Se ocorresse qualquer sistema que impedisse a progressão desse sistema mioentérico, ocorreria uma ganglionose na parte inferior. Posteriormente, muitos anos depois, foi criada a teoria da imaturidade ganglionar, que essa migração ocorria não por uma migração real do plexo, mas sim pela maturação desses gânglios. Isso explicaria alguns casos mais raros que ocorreu de megacórnio segmentar, sem seguir a teoria, certo? Mas a causa disso tem várias teorias, não vou entrar nessa parte. Mas, basicamente, o que acontece? A ausência das células ganglionares mioentéricas vai levar ao quê? A onda peristálticas cônicas descoordenadas. Por quê? Porque ela quer empurrar de todo jeito, começa a forçar. Com isso, ocorre um acúmulo de fezes, a musculatura fica extremamente hipertrofiada, como a musculatura está grossa aqui, bem grossa, certo? Acima da zona ganglionar, porque aqui está fechado, está contraído e não deixa passar as fezes. E ocorre uma suboclusão mecânica, ou obstrução mecânica. Esses segmentos nem podem variar, desde só na região reto sigmoide, que é a forma clássica, na forma longa, acima do reto sigmoide, total, quando vai até o ilho terminal, e na variedade a nível retal, curta. E na ultracurta, nos pequenos segmentos do reto. A ultracurta, na verdade, não é uma forma de megacórnio congênito, e sim uma acalásia do reto. O que acontece? Você pode ter, a variedade de 77% vai ser clássico ou curta, e só 5 a 8% vai ser a variedade total. O que acontece? Você pode ter, basicamente, 2 tipos de apresentação. Você vai ter apresentação nos pacientes que têm segmentos longos. O que acontece? Ele tem uma área muito grande, essa área aqui é muito grande, até o ânus. Então, esse colo não consegue vencer. Então, esse paciente faz um quadro precoce no período neonatal. É um quadro de obstrução no período neonatal, que é clássico, quando você faz o toque retal, seu dedo entra, ou sua sonda, como você preferir, passa essa área estenosada, e aí quando você tira o dedo, ela sai com fezes sob pressão, fezes explosivas. Esse é o quadro clássico, certo? Se esse segmento for bem curto, o que acontece? Esse paciente, ele pode conseguir eliminar as fezes, tem um estímulozinho, bota um supositório, faz uma coisa e ele vai conseguindo eliminar as fezes. E aí isso retarda o diagnóstico. Então, você tem 2 grupos de pacientes. Tem aquele paciente que tem um segmento mais longo, que tem um diagnóstico bem precoce. Esse diagnóstico ocorre na fase neonatal com quadro de obstrução intestinal. Qual é o quadro de obstrução intestinal? Distensão abdominal, eliminação de fezes ou vômitos, né, ou líquido bilioso pelas vias, por via alta, certo? Ausência de eliminação de fezes e distensão abdominal. Se você tem um segmento mais curto que permite esse paciente sair dessa fase neonatal, então vai ser aquele paciente que tem uma constipação crônica, né? Ele confunde o paciente da constipação. O que é constipação? Diz aí, Pedro Melo. O que é constipação? As fezes não vão sair, né, professor? Não, o que é constipação? Alguém sabe, Pedro, aí, o que é constipação? Diminuição no número de evacuações. Mais ou menos. Alguém salve aí, Fernando e Pedro aí, o que é uma constipação? É de acordo com o parâmetro de evacuação por semana? Do jeito que você quiser, tem várias classificações. Qualquer uma que você der, eu aceito. É dificuldade para eliminar as fezes? Rapaz, vou dizer para Dilson, viu? Então, você aprende a aula dele, viu? Constipação. Já tiveram aula de constipação? Já, professor. Sim. Vou falar para ele, vou entregar, viu?
É a dificuldade de evacuar, né, nos últimos 3 meses, que pode decorrer aí durante o ano, mas não necessariamente consecutivos, e com mais 2 ou mais critérios de Roma, né, que é aqueles 25% de você, a sensação de obstrução intestinal, anorretal, a sensação de evacuação incompleta, as fezes endurecidas e fragmentadas, faz muita força para evacuar, necessidade de manobras digitais também, e menos de 3 evacuações por semana. Pronto. Eu simplifico assim. Paciente, vou simplificar. É exatamente isso que ela falou. Simplificar. Aquele paciente que passa mais de 2, 3 dias sem evacuar, ou quando evacua com a sensação de que não evacuou completo. Certo? Simplifiquei, mas é exatamente isso que ela falou. Então, qual a diferença disso para obstrução intestinal? Afinal de contas, pode ter aí na turma aí um monte de gente aí com constipação, mas não tem ninguém com obstrução. Qual a diferença da obstrução intestinal? Porque há ausência, né, da eliminação. Agora, exatamente. Agora eu vou complicar. E a semi-obstrução? Ficou complicado agora? Uma constipação pode até evoluir para um quadro de obstrução intestinal, certo? Dependendo do tamanho do fecaloma, ele pode até fazer um quadro de obstrução intestinal. Mas a diferença entre a constipação e a semi-obstrução, basicamente, é que o semi-obstrução tem todo o padrão da obstrução, ausência e eliminação de fezes, distensão abdominal, dor, vômitos, certo? Mas que ele consegue eliminar alguma quantidade de gás ou alguma quantidade de líquido, certo? Então, esse meu paciente, que no período neonatal, ele tem um quadro de obstrução intestinal. Ele não elimina, distende, vomita, ou seja, é um paciente que vai morrer por desnutrição, porque ele não tem condições de comer. O da constipação é um paciente que consegue comer mal, consegue crescer, consegue evacuar mais ou menos, então esse paciente vai crescer. Só que o que é que ele vai apresentar? Ele vai apresentar malnutrição, desnutrição, a barriga vai ficando gigante, tem um fecaloma enorme. Então, o paciente que você tem um retardo no diagnóstico definitivo. Então, retardo, às vezes, porque é difícil, às vezes, porque passa por vários doutores que não dão atenção ao diagnóstico correto, certo? Então, os segmentos mais longos, eles não permitem essa evacuação parcial. Então, eles dão um diagnóstico precoce. Os segmentos mais curtos, você vai poder pegar pacientes mais velhos, às vezes com 12, 13, 14, 15 anos, certo? E aí, o que é que eu faço? Na eliminação de mecônio, nas primeiras, troca esses 24 por 48, viu, gente? Por 48 horas, presença de vômitos biliosos, distensão abdominal e o toque retal explosivos. Esses daqui são clássicos do período neonatal. No tardio, ele vai ter distensão abdominal e fecaloma. Todo mundo entendeu? Se ninguém entendeu, é hora de falar. E vamos lá. Tomás, me explica esse raio-x aqui, Tomás. Vai que eu vou lhe ajudando. Parece uma distensão de alguma alça. Esqueça a distensão. Vamos lá. Você está vendo o quê? Vamos lá. Você está vendo o que aqui? O que você está vendo aqui? A parte óssea. Você está vendo o quê? Que parte óssea? É a bacia. Qual parte óssea? Bacia. Você está vendo aqui a bacia. Então, que segmento é esse aqui? Canal anal? Canal anal. E aqui? O reto. Correto. Aí vai vir para cá, vai ser o quê?
É o Isso colo aqui vai ser o quê? Aqui é o sigmoide. Aqui vai ser o colo ascendente, transverso, aqui como está aparecendo, ok? Então, isso daqui é o quê? É o reto. E esse segmento aqui está o quê? Está estreito ou está largo? Estreito. Estreito. E esse daqui está extremamente dilatado, certo? Vamos para esse aqui. Qual é o formato que está fazendo essa área está estreita, estenosada, essa parte está dilatada. E está fazendo a forma de quê? Como assim, professor? Qual forma disso? Não sei. O que é isso? Um cilindro? Uma esfera? Forma... Uma pirâmide? Que forma é essa? São Cilindro. cones. São cones, como se fosse um funil. Sim, sim. Então, essa é a imagem que você vai procurar no paciente. Ó, reto, tá vendo aqui o canal do reto? Aí chegou aqui na parte mais alta, reto sigmoide, ou seja, uma forma curta. Aí o reto e o sigmoide estão extremamente dilatados. E essa área com chamuscado, isso daqui é o quê? O que é essa área chamuscada? Aqui, ó, em vidro fosco. Fezes ainda não? Quê? Fezes. Fezes. Fezes o quê? Como é que eu dou o nome dessas fezes assim? Fecaloma? Fecaloma. Então, a partir de hoje, quando vocês virem essa imagem assim, vocês já sabem que é um fecaloma. Decorem, fixem na mente de vocês. Então, essa é a imagem do paciente clássico. Isso daqui é um enema baritado, ou enema opaco. Foi enfiado uma sonda no reto, subiu pelo reto, desenhou essa área estenosada e essa grande área dilatada. Esse foi um paciente que teve um retardo diagnóstico até o 15º ano de vida. Um absurdo, né? Ok? Então, diagnóstico. O diagnóstico... Opa, alguma coisa aconteceu aqui, não quis mexer. Diagnóstico. Tem clínica, primeira coisa que eu vou fazer, já tem clínica, tem história compatível clínica. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Toque retal. Se sair fezes explosivas, é patognomônico de megacólon congênito, certo? Se não sair fezes explosivas, tem que lembrar que às vezes o megacólon é total e aí você não consegue passar pela área estenosada e nem sempre sai, existem as exceções. Depois disso, eu vou fazer um enema opaco para ver se tem imagem compatível e em que altura começa a dilatação. Porque ele podia ter uma dilatação aqui embaixo e ser só uma constipação funcional. O paciente tem uma constipação funcional e aí a gente fez um mega reto até o ânus. Ele não, você vê que ele tem um segmento livre para depois começar a ter uma área de estenose, certo? Fiz o meu enema baritado. O enema baritado do recém-nascido pode ser normal, certo? E nos segmentos curtos podem confundir com megacólon funcional. Mas fiz o meu enema baritado, já sugeri o megacólon, aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma biópsia retal. Essa biópsia eu tenho que ver o plexo meentérico, então eu tenho que fazer uma biópsia de 2 a 4 centímetros da linha pectina, certo? Que é onde começa o plexo meentérico. E eu posso fazer a acetilcolinesterase, que é o diagnóstico melhor, só que a acetilcolinesterase ela tem um problema, ela tem que ser feita em congelação, então nem todo serviço pode fazer acetilcolinesterase. Ou eu posso fazer imunistoquímica, como enolase neuroespecífica, proteína C100, que aí vai dar o diagnóstico. Fiz isso, diagnóstico feito histológico, está fechado o diagnóstico, conduta cirurgia. Só que
existem algumas exceções. A exceção dos segmentos muito curtos, ele é tão curto que quando eu fizer a 4 centímetros, eu posso biopsiar a área saudável e a estenose ser só aqui embaixo. Nesse caso, eu posso usar a manometria anorretal. A manometria anorretal não é um bom exame para dar diagnóstico de anomalia de megacolon congênito, principalmente porque a criança não coopera. Porém, naqueles segmentos muito curtos, ele pode fazer um diferencial entre um segmento entre um segmento curto ou ultra curto e uma constipação funcional. Então, só nesse momento que eu acho que a manometria anorretal é interessante. Okay? Fiz isso, vou ter que afastar alguns diagnósticos, como milho meconial, polimeconial, a estenose anal, né, que é uma das formas de anomalia anorretal, que a gente vai ver daqui a pouco. O principal diagnóstico é a constipação psicogênica ou funcional, né, antiga psicogênica funcional, e as constipações endócrinas. Fiz isso, diagnostiquei, fechei. Não, é megacolon mesmo. Megacolon, a gente tem que partir para o tratamento, certo? Depois eu volto a isso. E como é que faz o tratamento? O tratamento, você faz a irrigação retal. O termo irrigação retal é um termo que a gente usa em alguns serviços da cirurgia pediátrica, não é um termo que se usa em todo o Brasil, mas basicamente funciona como uma lavagem retal. A lavagem retal, você pega uma sonda, coloca no ânus, injeta o líquido, certo? Pode ser flitenema, pode ser glicerinado, e aí você tira a sonda, manda o paciente para o banheiro e ele evacua as fezes impactadas. No paciente com megacolon congênito, você não pode fazer isso, porque o que acontece? Você passa a sonda, ela vai passar da fase estenosada, você vai injetar o contraste. Quando você tirar a sonda, o que é que vai acontecer? Ela vai estreitar de novo, vai apertar de novo e vai ficar com o conteúdo das fezes e com o conteúdo que você colocou. Então, não funciona a irrigação. O que a irrigação retal faz? A irrigação retal, o que é que a gente faz? Eu passo a sonda e injeto com a seringa de 20 ml e aspiro com a seringa de 20 ml. Eu tenho que tirar pelo menos mais do que eu coloquei. Com isso, eu vou removendo essas fezes. Desobstrui o paciente, certo? Tem pacientes que você vê assim, a barriga está enorme, distendida. Quando você termina de fazer a irrigação, a barriga está lá embaixo. Você desobstrui, tira o ar e as fezes estão lá dentro. É um tratamento super chato, fedorento, melequento, ninguém gosta de fazer, mas é salvador, certo? Hidratação desse paciente, e se ele estiver bem, não precisa você suspender a dieta. Pode manter a dieta normal desse paciente, não precisa antibiótico, não precisa nada. Só fazer essa irrigação até a confirmação do diagnóstico. Confirmou o diagnóstico, aí sim você vai partir para o tratamento cirúrgico, certo? Tem dúvida até agora, gente? Não, né? E o tratamento vai depender do tamanho da área acometida. Em segmentos curtos e ultracurtos, você pode fazer só a remoção do segmento muscular terminal, certo? Ou que aí vai dar um relaxamento daquela musculatura, o paciente passa a evacuar, tem alguns problemas, né, pode dar uma incontinência fecal. Se for segmentos mais longos, você vai basicamente fazer o seguinte: qualquer desses métodos aqui, pode ser por BID, Swenson, SWAP, o Ramel, qualquer desses métodos. Mas, basicamente, como a aula aqui tem várias aulas, eu não posso me deter em muitos detalhes, basicamente você vai fazer isso: você vai ressecar o segmento aganglionar, por qualquer desses métodos, vai ressecar essa parte doente. No caso, isso daqui está tão dilatado que a gente também, né? No caso, quando está tão dilatado assim, o que a gente faz? A gente faz uma colostomia, espera o paciente melhorar as condições para depois operar, certo? Em pacientes, alguns pacientes é possível fazer o tratamento direto, mas aqui nesse paciente não é possível. Mas, basicamente, você vai ressecar essa parte doente aqui, essa parte doente, e um persegmento de pelo menos 10 centímetros depois da parte doente, porque é uma zona de transição, que ainda pode estar doente. Ressecou essa parte doente aqui, aí você pega essa parte saudável e coloca lá no ânus, certo? Faz uma anastomose lá no ânus. As técnicas são várias, a forma com que a gente faz essa anastomose.
e o paciente evolui bem, certo? Alguns vezes evolui ainda com uma certa incontinência, não, ou desculpa, uma certa constipação, e pode ocorrer incontinência, mas a incontinência é por um processo iatrogênico. Pode, durante a dissecção, ocorrer lesão nervosa e o paciente tem incontinência, mas a constipação é uma coisa frequente. Mas passa a ser de um paciente de péssima qualidade de vida para um paciente de qualidade de vida boa a razoável. É uma cirurgia bem interessante. Dúvida, gente? Eu sei que está muito resumida a aula, mas porque são várias aulas hoje, né? Professor, só para eu entender, porque acho que eu não consegui acompanhar direito essa última parte de tratamento. A correção cirúrgica, no caso, ela é feita com 2 cirurgias? Depende. É porque eu resumi muito para poder caber nas 3 aulas. O que acontece? Você tem 3 opções. O paciente nasceu, vamos dizer, com megacólon total. Aí eu não tenho como fazer o tratamento no recém-nascido, porque não é possível a gente fazer essa cirurgia, uma cirurgia extensa, com muitos segmentos, num paciente tão novo. O que é que eu faço? Eu faço, nesse paciente com megacólon total, eu faço uma ileostomia, porque ele tem todo o colo acometido. Vamos dizer que, na verdade, não era total, ele atingia um segmento longo. Então, eu vou lá no transverso e faço uma colostomia. Espero esse paciente crescer, uns 10 quilos, mais ou menos, 6 quilos a 10 quilos, e aí eu vou fazer a remoção daquele segmento todo doente e pegar essa parte saudável e fazer a anastomose lá embaixo. Certo? Se eu peguei um segmento curto, com menos de 10 centímetros, do ânus até lá dentro, a parte doente, aí eu fiz a irrigação retal, consegui manter esse paciente razoavelmente de qualidade de vida, né? Deixei ele crescer um pouco, ainda enquanto ele é lactente, eu posso fazer uma cirurgia, que é a cirurgia de Mondragon delator, que eu vou lá embaixo, entro por baixo do ânus, isolo e vou dissecando, puxando esse segmento todinho doente por baixo, pelo próprio ânus. E quando eu tirar, chega na parte saudável, eu faço uma biópsia de congelação, confirmo que é saudável, e aí eu faço uma anastomose. A próxima linha pectínea da parte saudável com a parte doente. Certo? Eu não botei as fotos aqui, nem filme, nem nada, porque não dava tempo. E aí eu faço anastomose sem fazer colostomia. Entendeu? Então eu posso fazer de 2 formas, na verdade, tem mais uma forma ainda que eu posso fazer, mais a outra. Aí, se eu tiver, mas eu posso fazer ainda o meio termo. Eu tenho um segmento que não é tão curto, mas é um paciente que eu consegui manter ele no período lactente bem. Aí eu posso fazer o seguinte, eu faço uma laparoscopia, solto esse intestino todo, que não é possível soltar todo pelo ânus, segmentos longos você não consegue, solto a cirurgia pela videolaparoscopia, libero ele todinho, deixo ele todo solto, sem arcada, todo. Depois que ele está todo soltinho, está só o intestino, aí eu vou lá por baixo e faço como se fosse fazer o Mondragon. Solto o ânus, tiro ele todinho por baixo, e aí eu já pego a parte saudável e faço a anastomose. Para isso, você precisa que o segmento não seja tão longo, que o paciente tenha boas condições e que você tenha biópsia de congelação para megacólon. Biópsia de congelação para câncer é uma coisa, biópsia de congelação para megacólon é mais difícil. A maioria dos patologistas não querem fazer. Se você não tem biópsia de congelação, você não pode fazer assim. Você tem que primeiro fazer uma laparostomia ou uma laparoscopia, onde você vai fazer a biópsia de várias partes dos segmentos para você ter certeza até que parte ele é saudável ou não. Certo? Se eu não quiser fazer a colostomia, porque o paciente está bem, eu faço pelo menos a biópsia de várias partes do segmento intestinal, tem que fazer a biópsia até pelo menos o seco, e aí, com essa biópsia, quando ele vier, me diz, olha, o seco é saudável, o transverso é saudável, mas o ângulo hepático já é doente. Eu já sei que o ângulo hepático eu não posso utilizar, eu tenho que utilizar tudo. Aí diz, não, é só segmento. Aí eu tenho uma noção de que área eu vou poder ressecar e que área eu vou anastomosar.
Agora, a forma com que é feita essa anastomose, essa ressecção, aí, dependendo da técnica, modifica, são bem diferentes. Ok? Deu para esclarecer? Deu sim, professor. Obrigada. E tem mais uma coisinha do megacólon, que são uma complicação muito grave, que é a enterocolite grave, que é o megacólon tóxico. O que acontece? Como esse paciente tem o ânus que não elimina as fezes, ele retém essas fezes, ocorre uma mega proliferação bacteriana, e com isso ele não consegue eliminar como aconteceria na diarreia normal. Então, essa proliferação bacteriana vai fazer uma necrose da mucosa, perfura o cólon e o paciente vai a óbito muito rápido. Nesses pacientes, esse diagnóstico ele se caracteriza por uma distensão abdominal, com rápida evolução, vômitos, fezes líquidas e fétidas mesmo, não é cheiro de fezes normal, bem podre, certo? Nesse paciente, você tem que fazer uma correção rápida da desidratação com soro fisiológico, rápido, para não deixar chocar, iniciar imediatamente antibióticos de largo espectro, né? Você tem que fazer uma cobertura ampla desse antibiótico, certo? Você pode fazer um metronidazol com uma cefalosporina terceira geração, fazer bem agressivo, e a irrigação retal. Você vai iniciar a irrigação retal 2 a 3 vezes ao dia. Com a irrigação retal, você consegue remover essas fezes e você consegue ter efetividade. Se a irrigação retal não funcionar, você tem que partir para a cirurgia fazendo uma colostomia. Porém, o índice de sobrevida nos pacientes que são submetidos à colostomia é muito baixo, enquanto o índice de sobrevida nos pacientes de subirrigação é quase 100%. Então, a cirurgia não deve ser realizada no megacólon tóxico. O que tem que ser realizado no megacólon tóxico é hidratação, certo? Para não deixar de chocar, antibiótico de amplo espectro e irrigação retal várias vezes ao dia. A irrigação tem que ser efetiva, você tem que ver que a barriga do paciente está melhorando e está diminuindo a distensão. Com isso, você consegue melhorar o quadro clínico e aí depois, quando o paciente sair desse processo infeccioso, aí sim você faz a cirurgia. Quando você não consegue controle com a irrigação retal, porque às vezes, por exemplo, o segmento é muito longo, então a irrigação não consegue chegar direito, aí nesses pacientes aí você tem que partir para a colostomia, mas sabendo que o prognóstico do paciente fica muito mais reservado. Então, se algum dia chegar numa emergência para vocês, um paciente com diagnóstico com história de começou a ter distensão abdominal, vômitos, fezes, você não espera. Você já começa irrigação retal, antibiótico e hidratação. Porque se você pegar bem no comecinho, ele não vai se tornar grave. Você vai resolver bem rápido. Tem pacientes que, às vezes, eu nem deixo muito tempo no hospital. O paciente, às vezes, chega para mim, eu com 24, 48 horas já dou alta ao paciente, porque ele foi feito muito bem precoce. Agora, se você demorar, não, aí ele se agrava e aí é bastante grave, vai para UTI, é bem complicado. Dúvidas? Nenhuma? Passar para anomalia no retal? Fez esse tratamento com irrigação de crianças, né? Olha, a irrigação retal você pode fazer em qualquer faixa etária, né? Mas, assim, o motivo pelo qual você vai fazer funciona mais efetivo na criança. Mas se você tiver um paciente que tem algum motivo, em adulto você pode fazer também. Só que, por exemplo, se você tiver megacólon chagásico no adulto, não funciona assim. O megacólon chagásico, embora ele tenha mais ou menos a mesma lógica do cólon congênito, você tem que partir logo para ou você faz uma colonoscopia, né, para você obstruir, ou você parte logo para uma colostomia. No megacólon congênito, não. No megacólon congênito, você tem que primeiro escalonar aonde está a doença, porque o resto é 100% saudável. E aí, depois você faz a cirurgia que remove só a parte doente e aproveitar toda a parte saudável.